Imagine chegar em casa depois de um dia longo e cansativo e perceber que algo mudou no olhar da sua mulher. Ela não precisa dizer nada. Você sente o peso do silêncio no quarto, evita o contato visual, finge que está exausto, mas, no fundo, sabe que o problema é outro. A primeira vez que falhou, você se convenceu. Deve ser o estresse do trabalho. A segunda, culpou o cansaço e a falta de sono. Na terceira vez, bateu o medo. Medo de que aquilo não fosse apenas uma coincidência. Assim que começa para a maioria dos homens. Um episódio isolado de disfunção erétil que você tenta ignorar, vai se repetindo até se tornar um fantasma que persegue sua mente. Você começa a evitar a intimidade da ETA fingindo sono, inventa desculpas, torce para que ela não tome, e a cada noite de silêncio sente que um pedaço da sua confiança desaparece. O homem que antes se sentia seguro, viril, no controle da própria vida, agora se sente pequeno, fraco, humilhado. Ninguém fala disso em voz alta, mas todo homem que passa por essa situação conhece a dor silenciosa que corrói por dentro. E o pior, muitas vezes a parceira não entende. Ela se sente rejeitada, acredita que você perdeu o interesse e começa a se afastar também. Pequenas discussões surgem, qualquer detalhe vira motivo para briga e o clima em casa muda completamente. A sensação de fracasso cresce e olhar nos olhos dela fica cada vez mais difícil. A sociedade também não ajuda. Vivemos em um mundo onde o homem carrega o peso da performance sexual. Se ele falha, mesmo que por motivos físicos, parece que toda a sua masculinidade está em jogo. Não importa o quanto você trabalhe, cuide da família, ou seja um homem honesto. Na sua cabeça, se falhou na cama, algo está errado com você. Esse é o ciclo silencioso da disfunção erétil. E ele é cruel, porque quanto mais você falha, mais o medo aumenta. E quanto maior o medo, mais o corpo falha. É um círculo vicioso, que parece impossível de quebrar. Muitos homens desesperados correm para a internet em busca de soluções rápidas. Encontram comprimidos azuis e promessas de efeito imediato. E sim, muitas vezes funciona por algumas horas. Mas junto com o efeito vem o medo. E se eu tiver um efeito colateral? Dores de cabeça, pressão alta, palpitação, ansiedade de depender de uma pílula para se sentir homem de novo? Com o tempo, você percebe que está trocando um problema por outro. A ansiedade continua, o medo de falhar cresce e a dependência psicológica só aumenta. É nesse momento que muitos homens fazem a pergunta, que dói lá no fundo: será que algum dia vou voltar a ser o homem que eu era? A boa notícia é que existe uma saída que começa muito antes dos remédios caros e que a maioria dos homens ignora completamente. Ela começa com um ajuste simples no seu dia a dia. E aqui vai o que quase ninguém fala: a forma como você bebe água pode mudar completamente a sua performance sexual. Sim, eu sei que parece simples demais, mas a ciência confirma. A forma como você se hidrata pode definir se seu corpo está pronto ou não para ter ereções firmes e duradouras. Poucos homens entendem que água é o combustível do corpo. Sem água suficiente, todo o sistema entra em alerta, o sangue fica mais grosso, dificultando a circulação. O corpo produz menos testosterona, o hormônio do desejo e da confiança masculina. A circulação fica lenta e o pênis não recebe o fluxo necessário para uma ereção completa. E isso não é só teoria. Um estudo publicado na Journal of Sexual Medicine mostrou que homens desidratados têm ereções mais fracas e menos frequentes, mesmo quando são jovens e aparentemente saudáveis. O motivo é simples. Desidratação aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que sabota a produção de testosterona. E sem testosterona não existe apetite sexual, energia ou confiança. E aqui vai outro detalhe importante. Não adianta beber água de qualquer jeito. Se você toma tudo de uma vez, o corpo elimina rápido na urina. Se bebe de menos, continua em estado de alerta. Existe um jeito certo de beber água para turbinar a circulação e preparar o corpo para ereções firmes. E é justamente sobre isso que vamos falar a partir de agora. Nos próximos minutos você vai descobrir o segredo da água que melhora a sua ereção naturalmente, como beber água para potencializar sua circulação e sua testosterona, o passo final que meus pacientes usam para transformar a vida sexual sem depender de remédios. Você já se olhou no espelho e sentiu saudade do homem que era antes? Se já teve medo de perder sua parceira ou vergonha de si mesmo? Assista até o final, porque hoje você vai aprender que recuperar sua virilidade não precisa ser complicado nem perigoso. Quando um homem começa a perder força na ereção, muitas vezes imagina que algo está errado apenas com o pênis. Ele olha para aquela parte do corpo e pensa que o problema está concentrado ali, mas a verdade é que a ereção é o resultado de uma orquestra invisível acontecendo dentro do corpo.
E qualquer desequilíbrio nessa sinfonia pode interromper a música. O coração, os vasos sanguíneos, os hormônios, o sistema nervoso e até a mente precisam trabalhar juntos para que a ereção aconteça com firmeza. E é justamente nesse ponto que muitos homens erram, porque ignoram pequenos hábitos diários que, de forma silenciosa, vão destruindo a própria potência sexual. A desidratação é um dos primeiros vilões desse processo, embora quase ninguém fale sobre isso. O corpo humano é composto em grande parte por água, e cada célula depende dela para funcionar corretamente. Quando o organismo começa a sofrer com falta de água, a primeira consequência é que o sangue fica mais espesso. Imagine uma estrada em que os carros deveriam trafegar em alta velocidade. Mas de repente o asfalto está sujo, irregular e cheio de obstáculos. O fluxo diminui, os engarrafamentos aparecem e nada chega ao destino na hora certa. É exatamente isso que acontece com a circulação quando falta água. O sangue grosso não consegue percorrer os vasos sanguíneos com eficiência. E isso afeta diretamente a capacidade do pênis de encher completamente. Além disso, quando a desidratação se instala, o corpo entra em estado de alerta. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, aumentam. E essa elevação silenciosa é uma das maiores inimigas da sexualidade masculina. O cortisol autoderruba a testosterona, que é o combustível do desejo e da confiança. Sem testosterona em níveis ideais, o homem perde energia, o interesse sexual diminui e a ereção começa a falhar. E, como se não bastasse, o cérebro passa a priorizar funções de sobrevivência, deixando o desempenho sexual em segundo plano. É como se o corpo estivesse constantemente em modo de emergência, e o prazer deixa de ser prioridade. Mas não é só a água que falta. O homem moderno acumula uma série de hábitos que se somam à desidratação e aceleram o caminho para a impotência. O sedentarismo é um deles. Passar horas sentado, no carro, no escritório ou no sofá, faz com que a circulação nas pernas e na região pélvica fique preguiçosa. Sem movimento, o sangue demora mais para chegar onde precisa. E o pênis é diretamente afetado. O álcool em excesso também é um sabotador silencioso. O desidrata, prejudica os vasos sanguíneos e altera o sistema nervoso que é responsável por enviar o sinal de excitação. Somado a isso, noites mal dormidas e o consumo exagerado de alimentos industrializados criam uma tempestade perfeita. É uma rotina que parece inofensiva, mas que lentamente rouba a vitalidade e a confiança de qualquer homem. Para entender melhor esse processo, imagine a história de Marcelo, um gerente de vendas de 45 anos. Ele sempre se considerou saudável, porque não estava acima do peso e fazia exames anuais. Mas o dia a dia dele era um convite para o desastre. Muito café, pouca água, longas horas sentado e jantares regados a bebidas alcoólicas nos encontros com clientes. No início ele só notou que estava mais cansado. Depois percebeu que as ereções matinais começaram a sumir. Algo que nunca tinha acontecido antes. A primeira falha na cama foi um choque, mas ele ignorou. Quando aconteceu pela segunda vez, veio a vergonha e na terceira, o medo. Marcelo fez o que muitos fazem. Comprou um comprimido azul. Funcionou por uma noite, mas no dia seguinte sentiu dor de cabeça, palpitação e um desconforto que fez pensar 2 vezes antes de tomar novamente. Foi apenas depois de uma consulta com o urologista que ele entendeu que o corpo estava pedindo socorro muito antes de chegar àquela situação. O médico explicou que a ereção não é apenas sobre sexo, mas sobre saúde circulatória e hormonal. Quando o corpo está inflamado, desidratado e cansado, ele simplesmente não responde. E o primeiro passo para mudar isso não era remédio, mas cuidado diário. Marcelo começou algo simples: hidratar-se corretamente, deixar de lado refrigerantes e reduzir o café substituindo-os por água ao longo do dia. Ele também passou a caminhar mais, alongar-se durante o trabalho e tentar dormir melhor. Essas pequenas mudanças não transformaram a vida dele em um dia, mas em poucas semanas ele percebeu uma diferença clara. Acordava mais disposto, sentia o corpo mais leve e principalmente começou a recuperar a confiança que tinha perdido. Mais impressionante é que histórias como a de Marcelo são mais comuns do que se imagina. Muitos homens acham que a potência sexual depende exclusivamente de idade ou genética, mas ignoram os sinais que o corpo dá. O desaparecimento das ereções matinais, o cansaço constante, a dificuldade de manter uma ereção firme mesmo com estímulo, tudo isso é o corpo gritando que algo está errado. E, quase sempre, a raiz do problema está em hábitos simples e negligenciados. Ao compreender que a ereção é reflexo da saúde geral e que o corpo precisa estar bem para funcionar plenamente, o homem muda de postura. Ele para de buscar apenas soluções imediatas e começa a cuidar da base. E a base começa com a água, com o sangue fluindo livremente,
com os hormônios em equilíbrio. Esse é o primeiro passo para quebrar o ciclo do medo, da ansiedade e da frustração que tantos homens carregam em silêncio. No próximo bloco, você vai descobrir como transformar esse conhecimento em prática. Vai entender o jeito certo de beber água para que cada gole trabalhe a seu favor, ajudando a circulação, os hormônios e a confiança. E quando você aprender a usar esse segredo simples, vai perceber que recuperar sua potência sexual pode ser mais natural do que você imagina. Quando o homem entende que o próprio corpo é como uma máquina que precisa estar bem lubrificada para funcionar, ele começa a perceber que cada gole de água é mais do que apenas matar a sede. A ereção é um reflexo direto da circulação e da saúde dos vasos sanguíneos. Se eles estão cheios de sangue limpo, fluindo com facilidade, a resposta sexual vem com naturalidade. Mas, se o sangue está espesso, cheio de toxinas e circulando lentamente, o corpo responde com falhas, insegurança e medo. É por isso que aprender a beber água do jeito certo pode ser transformador. Beber água corretamente não significa exagerar ou fazer disso uma obrigação mecânica. Significa dar ao corpo o que ele precisa, no ritmo que ele consegue absorver. Imagine que seu organismo é como um solo ressecado. Se você joga um balde de água de uma vez, boa parte escorre e vai embora. Mas, se você rega aos poucos, a terra absorve cada gota, nutrindo as raízes e devolvendo vida às plantas. O corpo funciona da mesma forma. Quando você passa horas sem beber nada e depois toma grandes quantidades de uma vez, ele não consegue aproveitar tudo. Os rins eliminam o excesso rapidamente e a hidratação real não acontece. O segredo está na constância, em ensinar seu corpo a receber água ao longo do dia de forma gradual, permitindo que cada célula se recarregue. O horário em que você bebe água também influencia diretamente. Pela manhã, ao acordar, seu corpo passou horas em jejum, se recuperando do dia anterior, o sangue está mais espesso, o corpo levemente desidratado. Nesse momento, o primeiro copo de água é como acender o motor. Ele desperta os órgãos, estimula os rins, ajuda o fígado a liberar toxinas e, principalmente, ativa a circulação. É nesse momento que você já começa a preparar seu corpo para responder melhor durante o dia. Muitos homens relatam que, ao criar esse simples hábito, em poucas semanas começam a perceber que a ereção matinal, antes rara, volta a aparecer. Durante o dia, a hidratação deve ser constante. Mas existe outro detalhe importante que poucos homens sabem. A temperatura da água influencia o corpo de formas diferentes. E água gelada, apesar de refrescante, pode causar um efeito momentâneo de contração nos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo em áreas periféricas como braços, pernas e região genital. Já a água em temperatura ambiente ou levemente fresca é absorvida com mais suavidade, estimulando a circulação sem causar esse choque térmico. Pequenos ajustes como esse aparentemente simples fazem uma grande diferença quando o objetivo é melhorar a potência sexual. Outro ponto crucial é entender que a água sozinha cumpre seu papel, mas quando associada a nutrientes naturais, o efeito é ainda mais poderoso. Minerais como magnésio, potássio e zinco desempenham um papel essencial na saúde vascular e na produção hormonal masculina. Quando o corpo recebe água pura, ele hidrata. Quando recebe água associada a minerais, ele nutre. Por isso, homens que cuidam da alimentação e combinam hidratação correta com alimentos naturais que fornecem esses nutrientes, percebem resultados mais rápidos na confiança e na ereção. Pense no seu corpo como um carro esportivo. A água é o combustível, mas os minerais são os aditivos que fazem o motor render ao máximo. Além de beber água, movimentar o corpo é uma extensão dessa hidratação inteligente. Quando bebe água e se movimenta, a circulação leva essa hidratação para onde mais precisa. Um corpo parado por horas funciona como uma lagoa estagnada. A água está ali, mas não circula. E sem circulação não há ereção firme. Pequenos de movimento durante o dia ajudam o sangue a fluir, levando oxigênio e nutrientes para todas as extremidades. Essa combinação de hidratação constante e movimento cria o cenário perfeito para que a resposta sexual volte a acontecer de forma natural e confiante. Muitos homens que aplicam essa rotina relatam que em poucas semanas a diferença é nítida. Primeiro, percebem que o corpo parece mais leve. O cansaço ao final do dia diminui, a mente fica mais clara e a disposição para atividades físicas aumenta. Depois, notam mudanças mais íntimas. As ereções matinais retornam, o medo de falhar começa a desaparecer e a confiança diante da parceira volta a crescer. Essa transformação não vem de milagres, mas de algo que sempre esteve ao alcance das mãos e que foi negligenciado por anos. Água, para quem enfrenta problemas de ereção, essa prática diária funciona como uma reconstrução silenciosa. Cada gole de água é uma mensagem para o corpo dizendo:
eu estou cuidando de você. É um processo de reconexão com a própria saúde. E à medida que o homem sente os primeiros sinais de melhora, nasce dentro dele uma nova segurança. A ansiedade que antes travava sua mente começa a dar espaço à certeza de que o corpo está preparado para responder quando necessário. Essa é a beleza de trabalhar com o corpo, e não contra ele. Ao invés de depender de soluções temporárias como comprimidos que mascaram o problema, o homem aprende a fortalecer a base. A água hidrata, limpa, transporta nutrientes e permite que o sangue chegue com força onde precisa chegar. E o fundamento que sustenta todo o restante. E quando essa base está firme, a confiança cresce. E o medo silencioso que atormentava tantas noites finalmente começa a desaparecer. No próximo bloco, vamos unir tudo isso com o passo final para acelerar seus resultados. Você vai descobrir como potencializar essa rotina simples de hidratação com uma solução natural que vai colocar você de volta no controle da sua vida sexual, sem riscos, sem dependência e com os resultados que você vai sentir e ver. Esse é o momento em que a transformação deixa de ser teoria e passa a ser uma experiência real, que muda não só seu corpo, mas também sua relação e a forma como você se vê como homem. Quando o homem entende que o próprio corpo é como uma máquina que precisa estar bem lubrificada para funcionar, ele começa a perceber que cada gole de água é mais do que apenas matar a sede. A ereção é um reflexo direto da circulação e da saúde dos vasos sanguíneos. Se eles estão cheios de sangue limpo, fluindo com facilidade, a resposta sexual vem com naturalidade. Mas, se o sangue está espesso, cheio de toxinas e circulando lentamente, o corpo responde com falhas, insegurança e medo. É por isso que aprender a beber água do jeito certo pode ser transformador. Beber água corretamente não significa exagerar, ou fazer disso uma obrigação mecânica. Significa dar ao corpo o que ele precisa, no ritmo que ele consegue absorver. Imagine que seu organismo é como um solo ressecado. Se você joga um balde de água de uma vez, boa parte escorre e vai embora. Mas, se você rega aos poucos, a terra absorve cada gota, nutrindo as raízes e devolvendo vida às plantas. O corpo funciona da mesma forma. Quando você passa horas sem beber nada e depois toma grandes quantidades de uma vez, ele não consegue aproveitar tudo. Os rins eliminam o excesso rapidamente, e a hidratação real não acontece. O segredo está na constância, em ensinar seu corpo a receber água ao longo do dia de forma gradual, permitindo que cada célula se recarregue. O horário em que você bebe água também influencia diretamente. Pela manhã, ao acordar, seu corpo passou horas em jejum, se recuperando do dia anterior, o sangue está mais espesso, o corpo levemente desidratado. Nesse momento, o primeiro copo de água é como acender o motor. Ele desperta os órgãos, estimula os rins, ajuda o fígado a liberar toxinas e, principalmente, ativa a circulação. É nesse momento que você já começa a preparar seu corpo para responder melhor durante o dia. Muitos homens relatam que, ao criar esse simples hábito, em poucas semanas começam a perceber que a ereção matinal, antes rara, volta a aparecer. Durante o dia, a hidratação deve ser constante. Mas existe outro detalhe importante que poucos homens sabem. A temperatura da água influencia o corpo de formas diferentes. E água gelada, apesar de refrescante, pode causar um efeito momentâneo de contração nos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo em áreas periféricas como braços, pernas e região genital. Já a água em temperatura ambiente ou levemente fresca é absorvida com mais suavidade, estimulando a circulação sem causar esse choque térmico. Pequenos ajustes como esse aparentemente simples fazem uma grande diferença quando o objetivo é melhorar a potência sexual. Outro ponto crucial é entender que a água sozinha cumpre seu papel, mas quando associada a nutrientes naturais, o efeito é ainda mais poderoso. Minerais como magnésio, potássio e zinco desempenham um papel essencial na saúde vascular e na produção hormonal masculina. Quando o corpo recebe água pura, ele hidrata. Quando recebe água associada a minerais, ele nutre. Por isso, homens que cuidam da alimentação e combinam hidratação correta com alimentos naturais que fornecem esses nutrientes, percebem resultados mais rápidos na confiança e na ereção. Pense no seu corpo como um carro esportivo. A água é o combustível, mas os minerais são os aditivos que fazem o motor render ao máximo. Além de beber água, movimentar o corpo é uma extensão dessa hidratação inteligente. Quando bebe água e se movimenta, a circulação leva essa hidratação para onde mais precisa. Um corpo parado por horas funciona como uma lagoa estagnada. A água está ali, mas não circula. E sem circulação não há ereção firme. Pequenos de movimento durante o dia ajudam o sangue a fluir, levando oxigênio e nutrientes para todas as extremidades. Essa combinação de hidratação constante e movimento cria o cenário perfeito para que a resposta sexual volte a acontecer de forma natural e confiante
Muitos homens que aplicam essa rotina relatam que em poucas semanas a diferença é nítida. Primeiro, percebem que o corpo parece mais leve. O cansaço ao final do dia diminui, a mente fica mais clara e a disposição para atividades físicas aumenta. Depois, notam mudanças mais íntimas. As ereções matinais retornam, o medo de falhar começa a desaparecer e a confiança diante da parceira volta a crescer. Essa transformação não vem de milagres, mas de algo que sempre esteve ao alcance das mãos e que foi negligenciado por anos. Água, para quem enfrenta problemas de ereção, essa prática diária funciona como uma reconstrução silenciosa. Cada gole de água é uma mensagem para o corpo dizendo: eu estou cuidando de você. É um processo de reconexão com a própria saúde. E à medida que o homem sente os primeiros sinais de melhora, nasce dentro dele uma nova segurança. A ansiedade que antes travava sua mente começa a dar espaço à certeza de que o corpo está preparado para responder quando necessário. Essa é a beleza de trabalhar com o corpo, e não contra ele. Ao invés de depender de soluções temporárias como comprimidos que mascaram o problema, o homem aprende a fortalecer a base. A água hidrata, limpa, transporta nutrientes e permite que o sangue chegue com força onde precisa chegar. E o fundamento que sustenta todo o restante. E quando essa base está firme, a confiança cresce. E o medo silencioso que atormentava tantas noites finalmente começa a desaparecer. No próximo bloco, vamos unir tudo isso com o passo final para acelerar seus resultados. Você vai descobrir como potencializar essa rotina simples de hidratação com uma solução natural que vai colocar você de volta no controle da sua vida sexual, sem riscos, sem dependência e com resultados que você vai sentir e ver. Esse é o momento em que a transformação deixa de ser teoria e passa a ser uma experiência real, que muda não só seu corpo, mas também sua relação e a forma como você se vê como homem. Se você chegou até aqui, já percebeu que a ereção não é apenas uma questão do pênis. Ela é o reflexo de tudo o que está acontecendo dentro do seu corpo. É a soma da sua circulação, da sua produção hormonal, do equilíbrio emocional e dos cuidados que você tem com o próprio organismo. A cada história que contei, a cada explicação sobre a importância da hidratação e do funcionamento correto do corpo, você deve ter se lembrado de momentos da sua vida em que ignorou sinais. Talvez você tenha notado dias em que acordou sem a ereção matinal e achou que era normal. Talvez tenha sentido a ansiedade bater quando percebeu que a parceira esperava por você e você simplesmente não conseguiu responder. Esses momentos ficam gravados na mente, e cada falha constrói um medo que corrói por dentro. Mas agora você já sabe que existe um caminho para quebrar esse ciclo. Um caminho que começa com escolhas simples e conscientes, como beber água da forma certa, dar ao corpo o que ele precisa, movimentar-se, cuidar de si mesmo. Só que existe um ponto em que muitos homens param. Eles começam a melhorar, sentem os primeiros sinais de recuperação, mas não vão até o fim. É nesse momento que entra o passo final, o detalhe que transforma a melhora gradual em uma verdadeira virada de jogo. O corpo masculino, principalmente depois dos 35 ou 40 anos, começa a perder força hormonal e circulatória de forma natural. Não é culpa sua. É o relógio biológico que faz com que a produção de testosterona diminua ano a ano, e os vasos sanguíneos fiquem mais suscetíveis a entupimentos e perda de elasticidade. O que antes acontecia sem esforço agora exige atenção. Por isso, além da hidratação correta que limpa e prepara o organismo, muitos homens precisam de um suporte extra para acelerar a recuperação e consolidar os resultados. É aqui que entra a solução que centenas de homens vêm usando para retomar a confiança e voltar a viver plenamente sua vida sexual. O Gota do Himalaia é esse suporte natural. Ele não é um remédio químico, não depende de receita e não provoca os efeitos colaterais temidos pelos homens que já experimentaram soluções temporárias. O que ele faz é trabalhar em conjunto com aquilo que você já está fazendo pelo seu corpo. Enquanto a água limpa e desperta, o Gota do Himalaia fornece os nutrientes certos para aumentar a produção hormonal, melhorar a circulação e fortalecer os tecidos responsáveis pela ereção. É como dar ao seu corpo não apenas o combustível, mas também o reforço necessário para que o motor funcione em seu máximo desempenho. Imagine o impacto disso na sua vida. Você acorda pela manhã e sente a confiança voltando, porque a ereção matinal está lá firme, como sinal de que seu corpo voltou a responder. Você olha para a parceira e percebe admiração e desejo no olhar dela. E isso renova a conexão que talvez estivesse apagada. Na hora da relação, a ansiedade dá lugar à certeza. Você sabe que está pronto,
que seu corpo vai corresponder, que não precisa depender de uma pílula azul escondida na gaveta para se sentir homem de novo. Essa transformação não é apenas física. Ela muda sua postura, sua autoestima, sua forma de viver o dia a dia. O homem que recupera a confiança na cama carrega essa força para todas as áreas da vida. E aqui está a verdade. Nada muda se você não agir. Cada dia que passa convivendo com o medo, com a insegurança, com o silêncio no quarto, é um dia perdido. É um dia em que a relação esfria, em que o peso no peito aumenta, em que você se sente menor do que realmente é, mas o poder de virar essa chave está nas suas mãos. Você já aprendeu o caminho. Hidratação inteligente, cuidado diário com o corpo e o suporte certo para acelerar os resultados. Agora tudo o que falta é a decisão. É por isso que eu tô te dizendo, de homem para homem, não espere mais. Não deixe que a vergonha ou o medo continue mandando na sua vida. Faça como tantos outros que estavam na mesma situação que você e decidiram mudar. O Gota do Himalaia é o passo que falta para transformar conhecimento em resultado. E você pode começar agora mesmo. Para pedir o seu, é muito simples. Basta comentar "eu quero" e clicar no link que está no perfil. Ou falar direto com o especialista Oliveira no WhatsApp. 91 985 16 48 16. Lá você faz seu pedido com segurança, recebe todas as orientações e pode começar essa transformação hoje. Cada frasco é um passo em direção à liberdade, à confiança e à vida que você merece viver. Não adie o que pode mudar seu futuro. A cada dia que você posterga essa decisão, mais distante fica do homem que você quer ser. Tome agora a decisão que vai resgatar sua masculinidade, salvar sua relação e devolver o brilho aos seus olhos. O momento é agora. Clique, comente ou chame no WhatsApp. Faça isso por você, pelo seu corpo, pela sua história, porque a vida é curta demais para viver escondido atrás do medo.